Eu creio que é um esforço coletivo, mas sempre haverá polêmicas, nós não conseguimos aprovar um consenso. Eu acho que tem 3 grandes eixos, a despeito das alíquotas, sempre os ingressos, a internização econômica do que se pode obter com a exploração dos nossos recursos territoriais, deve ser uma preocupação, mas eu acho que as 3 eixos de preocupação são: 1, por uma análise preliminar, relator e presidente, é exacerbado o poder de determinação na mão do Estado. Isso não é possível admitir. 2, queiramos ou não, somos signatários. A resolução 69 da OIT, ela é uma lei nacional. As pessoas dizem, não, a resolução da ONU não temos que nos preocupar. Não, nós somos signatários, ela foi referendada pelo Congresso Nacional, ela é lei nacional, só que ela não é só para o Brasil, ela é para todos os signatários. Então, como é que não está claramente definida a exigência de oitivas, quando se trata de impactos sociais? Então, há uma comunidade quilombola. Há 200 anos, o interesse da Anglo vai predominar, ou da Colossus vai predominar. Há uma comunidade indígena. Eu vou dar um exemplo que hoje eu manifestei já no horário para dar como lido, sobre parabenizando o Ministério Público Federal e a Justiça Federal do meu estado. Porque tiveram a coragem de paralisar o empreendimento da Vale, Onça Puma. São 1.300 índios xicrim, atingidos diretamente pela contaminação, solo, rios. É um escândalo. E não pode ficar por isso mesmo. E ninguém pode dizer que a Vale, diferentemente de algum órgão público, com a cadeira quebrada, ar-condicionado parado, ninguém pode dizer que a Vale não tem lucro, porque ela obtém, por cada 2 meses, o dobro ou o triplo do valor da privatização dela, que foi 3 bilhões apenas de dólares. Um crime contra a soberania nacional. Aí, se a gente pega, para não dizer que é um jornal de esquerda, se a gente pega aqui a Folha de São Paulo de ontem, o Mauro Zafalon, ele faz uma análise interessante, queda das matérias-primas, zera a balança dos Estados Unidos, mas ele cita o Brasil. Aí ele diz, o Brasil é um exemplo, as exportações de soja em grãos de janeiro a julho somaram 41 milhões de toneladas, 8% a mais do que em igual período de 2014. Mesmo assim, o saldo acumulado do período recuou para 15,7 bilhões, 18% a menos. E é assim com todas as commodities, especialmente agora que nós estamos vendo a debacle do, entre aspas, paraíso chinês. Eu vi um bando de capitalista, monopolista do meu estado, do Brasil, tendo a China como exemplo. E eu dizia, rapaz, eu que sou comunista não concordo com isso. Porque no fundo, era o capitalismo de Estado ali. Aí, a meta de 10 milhões de veículos por ano está matando lá centenas de pessoas. São muitos milhares morrendo por problemas respiratórios. E agora, esse modelo que de algum modo favorecia exportações a preço de banana do nosso minério, está em crise. Nós entramos em crise, ainda que as mineradoras, naturalmente, continuem tendo lucros muito altos. Então, é uma questão tão delicada. Então, aí eu vejo impactos previstos, portanto, estudos e relatórios de impacto, e o pós-exploração. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. Um no meu estado. Eu fui com o Lula, eu era do PT, inclusive prefeito de Belém, inaugurar a Serra Sossego lá, 2004. Previsão, 17 anos para a exploração do cobre. Brasil, superavitário em cobre. Vamos deixar de importar do Chile. Viva o Brasil! Quantos anos fazem? 11. Agora já estão procurando outras minas. Porque intensificou-se tanto a produção que a mina já está esgotada. Então, Canaã dos Carajás é uma cidade que em breve vai virar fantasma. Aliás, o Amapá é um exemplo. Foram 40 e poucos anos que a ICOM explorou o manganês.
abandonou, deixando lá uma cidade fantasma. Fica o prédio do hospital, o prédio da escola, o porto de grande calado, mas os serviços de saúde e educação que a multinacional mantinha enquanto era conveniente explorar os recursos, nada disso é mantido. Né? Mas então, posterior ao processo de exploração, há de se disciplinar de forma muito rigorosa. E durante o processo, aí eu concluo com isso. Eu falei aqui do Onça-Puma, mas eu posso falar de Barcarena, no Pará. 100% da população de 12 comunidades está com a vida inviabilizada. A água não produz peixe, o solo não produz mais, e o povo todo está contaminado. É poluição e contaminação provada pela Universidade Federal do Pará e pelo Instituto Evandro Chagas. Aí, Caulim, embranquecendo o giro, inviabilizando a potabilidade da água e a produção, é o alumínio. A Alunorte joga um lixo, uma lama vermelha destrutiva, e fica por isso mesmo, infelizmente. Aí eu concluo então dizendo, há de se ter pressa, porque tem um tempo de debate. Eu acho que é justo isso. Nós não podemos ficar com leis aqui esperando eternamente. Mas eu acho também que para um país de mais de 500 anos, e que está vendo desaparecer o seu minério, os riscos para o nosso futuro, isso. E eu fecho com um exemplo. Eu visitei em 89 a Serra dos Carajás. Àquela altura, os diretores da Vale diziam, daqui a 500 anos, a mina estará sendo fechada. Eu dizia, poxa, então, é o tempo para trás, praticamente, de que Cabral chegou aqui, que oficializar o tal do descobrimento do Brasil. Então é muito tempo. Vamos relaxar, deixa tirar o minério de ferro. Só que àquela altura, final dos anos 80, presidente, eu fecho com esse exemplo, a Vale extraía ao dia 250 mil toneladas de ferro. Hoje, as locomotivas, o trem da Vale, até Itaqui no Maranhão, é a maior do mundo, sabe por quê? Já estamos com mais de 1,5 milhão de toneladas dia. E não pensemos que é mina como na China ou no Chile, não. É a céu aberto com 70% de pureza. É um presente. Vê-se o preço no mercado internacional de alguns minérios, não dá para comprar na feira do Ver-o-Peso 1 quilo de piramutaba, um peixe popular. Então, tudo bem, é importante avançar, transformar os nossos recursos em riqueza em favor do país, do desenvolvimento do país, mas se nós não tivermos cuidados, vamos criar normas que vão viabilizar um processo de avassalamento dos nossos recursos e inviabilização de um futuro soberano para o nosso país. Muito obrigado.